Oh, glória a Deus. Um dia frio, mas nós estamos aqui queimando com a presença do Senhor. Que assim continue e seja. Acho que não vai dar muito certo isso aqui não. Vamos lá. Meus irmãos, nós estamos aqui numa série falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Poder sentar, meus irmãos. Obrigado. E nós vemos durante os meses passados e esse mês falando e tratando e aprendendo como nos portar e como entender a igreja do Senhor. Irmãos, esses ensinamentos sempre teve aí, para não deixarmos sermos enganados. Para não vir falácias de fora e enganar o povo escolhido. Porque assim o inimigo faz, o inimigo não perde tempo. O inimigo não está aí para brincadeira. Mas a igreja do Senhor está aqui. A igreja de Jesus está aqui. E domingo a domingo nós temos aprendido isso. Nós temos entendido quanta dificuldade tiveram, quantos problemas tiveram. Mas como Damião falou aqui, nada parou a igreja. E não vai parar, meu irmão. Não vai parar. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Semana passada eu falei sobre o capítulo 14, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15. E o capítulo 15 fala sobre o quê? Lá fala sobre o concílio em Jerusalém. Aí o título dessa mensagem aqui é o poder da graça unindo a igreja, unindo judeus e gentios. Então há 3 pontos que eu quero falar com vocês esta manhã. Primeiro é sobre esse concílio, né? O que é o concílio? O concílio é uma reunião de autoridades religiosas, como bispos, para discutir e tomar decisões sobre questões de fé, doutrina, disciplina e costumes da igreja. Não deixa na mão de um só. Aqui nós temos o conselho da igreja. Os nossos pastores sempre falam sobre isso, né? Quando vai se tomar uma decisão, reúne o conselho e toma a melhor decisão, ora a Deus, o Espírito Santo direciona e é tomada uma decisão para tudo que é feito aqui, para eventos, para obra, para ministrações, pessoas que estão chegando, pessoas que estão indo, tudo é falado, acertado com um conselho, né? Temos alguns representantes aqui, então é necessário que tenha isso. E o que aconteceu aqui foi o seguinte: a igreja estava crescendo, né? Começou alguns que não eram cristãos, que não eram judeu, aliás, que não eram judeus, começou a participar dessa mesma fé. E eles estavam pregando. Se vocês lembram, o capítulo 14 fala muito os lugares que eles iam, e Paulo apanhou e foi para a rua e voltou, mas voltou e continuou a fazer a obra que Deus colocou na vida dele, a ministrar sobre Jesus Cristo, a falar as verdades de Jesus, né? Então tinha que continuar, tinha que fazer. E foram agregando pessoas não judeus a tudo isso. Aí no capítulo 15 aqui começou a acontecer algumas coisas. Eu vou falar 3 pontos: sobre o concílio, a decisão que o conselho tomou e a separação entre Paulo e Barnabé, tá? Então vamos começar aqui no capítulo 15, versículo 1. Capítulo 15, versículo 1 diz assim: Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidares, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então, o que eles estavam fazendo? A mensagem que eles estavam passando a quem estava chegando. Porque o pessoal estava chegando lá, fala: poxa, bacana, nós vamos agora fazer parte, né? Aí eles se sentiram um pouco mais importantes que os outros. Tinha já uma lei que eles seguiam e eles queriam passar isso. Aí eles deixavam uma mensagem tipo assim: primeiro se tornem judeus, se submetam a todos os rituais judaicos, em especial a circuncisão, para serem aceitos na igreja. Mas aí Paulo e Barnabé foram contra isso aí, foram para cima e começaram a questionar, né, o que estava acontecendo.
versículo 2. Aí no versículo 2, tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda com eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então foi aonde houve o concílio, né? Aí eles estavam caminhando, o versículo 3 vai nos falar que eles pararam em algum lugar na Fenícia e Samaria e começaram a falar das maravilhas que Deus tinha feito, do que Deus tinha feito na vida dos gentios, né? Por que acontece, meus irmãos? Tem pessoas que se alegram, ficam só, como é que eu ouvia dizer? Tem pessoas que se convencem e tem pessoas que se convertem, é diferente. Então muitos ali estavam só convencidos que agora ia ser diferente, o negócio estava legal. Então tem pessoas que vivem assim, e tem outras que precisam saber realmente para seguir. E o melhor é que é o seguinte, lá em Jerusalém essa discussão continuou. Então Paulo foi para lá com Barnabé, e encontrando eles versículo 4, do 4 ao 6 eu vou ler agora, depois vamos falar um pouquinho. Do 4 ao 6, diz assim: quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, eles eram fariseus, mas eles creram naquela palavra, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los, mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos, os anciões, para considerar esse assunto. Então, tiveram que fazer uma reunião para saber, porque realmente ficou complicado. O que eles iam fazer agora? Como seria? Aí, meu irmão, do versículo 7 ao 11 aqui, quem fala é Pedro. Aí Pedro, ele se levanta e vai novamente fazer um discurso, como ele tem feito alguns discursos aqui. Só o que chama a atenção aqui é o seguinte, e é algo que você precisa ter na sua vida. Pedro, ele tinha certeza do chamado dele. No meio do povo, o que ele fez? No versículo 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e cresce. Um ponto que a gente precisa saber e ter aqui, por isso que eu comecei orando, porque parece que nós não estamos entendendo algo. Você tem um chamado, meu irmão. Você levantou a mão para Jesus, Ele é seu Senhor e seu Salvador. Na sua vida há um chamado. No mínimo o seu chamado é de dobrar o seu joelho e interceder pela sua casa, pela sua família, por você. No mínimo. Muitos problemas se resolvem com o joelho no chão, não com a altivez erguida, com o joelho no chão. Se nós entendermos quem nós somos em Cristo, Pedro entendeu aqui quem ele era. A confusão estava acontecendo, mas ele se levantou. Há momentos que vocês têm passado por dificuldade, que vocês têm passado situações, e talvez não estejam se levantando, meu irmão, para falar quem você é. Você é filho de Deus, nós já falamos sobre isso aqui. Você tem identidade em Cristo Jesus. Pedro sabia do chamado dele. Pedro se levantou no meio de todos eles lá, os apóstolos falaram assim: vocês bem sabem isso. Se há confusão e você está por perto, clame o nome de Jesus. Eu tenho certeza que Ele te ouve. Tome a sua vez. Não vá se meter em coisa que Deus não está mandando você se meter. Mas dobre o seu joelho, fala com Deus e resolva problemas que você tem que resolver. Talvez você, para ouvir isso, não esteja aqui, esteja assim de fora, ou você vai levar isso para alguém. Mas Deus tem clamado o quanto as pessoas
tem deixado de lado aquilo que Deus tem colocado nela. Deus tem buscado, tem investido em você. Deus tem esperado que você o chame. A Bíblia diz que Jesus fala que Ele é a porta. Se você bater, Ele vai abrir para você entrar. Quantos têm se dobrado para buscar Jesus dessa maneira? Como nós deixamos passar essa situação? Mas o mundo é muito rápido. E o inimigo está com pressa de muitas coisas. Porque ele já sabe do fim dele. Ele já sabe. Mas ele tem procurado acelerar e atropelar muito. Mas eu creio, meu irmão, eu espero que você creia também, que Jesus Cristo é o Senhor. E Jesus Cristo há de fazer a diferença em nossas vidas. Então, ele falou que Deus escolheu ele para falar entre os gentios. Porque Deus sabe, Ele conhece. E Ele inclui o plano, no plano dele, o plano de salvação, no coração humano. E Ele não tem filho predileto. Deus não tem. Ele não faz distinção. O versículo 9 diz assim, versículo 9: então não fez diferença alguma entre ele e nós, purificando seu coração pela fé. Aqui já é Pedro falando do que ele passou com o pessoal, o que ele falou aos gentios. E Deus não fez diferença. Nós temos que entender o seguinte: o fardo já foi trocado da nossa vida. Esse momento aqui, desse concílio, nós vamos entender que foi um momento crucial para a igreja, meu irmão. Foi um momento favorável para nós hoje estarmos aqui, para nós entendermos o que se passou lá e estarmos aqui hoje, adorando o Senhor e louvando ao nome de Jesus. Tiago, o irmão de Jesus, vai falar, acho que no versículo 15 ali. Tiago, e com isso concordaram as palavras, não, 14, deixa eu ver. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. 15. E com isto concordaram as palavras dos profetas como está escrito. Aí aqui o que ele vai falar? Ele vai falar como já estava escrito lá no passado. Então no livro de Amós, o capítulo 9, o livro de Amós, eu quero ler 2 versículos ali. Eu quero ler o versículo do 11 e 12. Olha o que diz: naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. 12. Para que possuam o restante de Edom e todas as nações, que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que fazem todas as coisas. Então, ele lembrou, Tiago lembrou disso, o irmão de Jesus, ele fez essa citação. Acho que o versículo 17 está assim, 17, do Atos 15, versículo 17, por favor. Para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz essas coisas. Vocês estão entendendo, meu irmão? Tinha um concílio lá, teve uma reunião para saber como eles iam ser direcionados aqui. O versículo, põe no versículo 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. O 20, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Meu irmão, eu fiz até aqui, até o versículo 21 aqui, eu fiz 2 observações. Quero compartilhar com os irmãos. A primeira, o capítulo, ele começa com a introdução de um problema. Alguns indivíduos vindo da Judéia estavam ensinando o que era necessário para que os gentios fossem circuncidados, que era necessário que os gentios fossem circuncidados e seguissem a lei de Moisés para serem salvos. Isso provocou grande contenda, levando Paulo e Barnabé a ir a Jerusalém para resolver essa questão. Mas essa questão é o que eu falei para vocês, é uma questão crucial para a igreja hoje. Segundo ponto, os apóstolos e líderes da igreja
se reuniram para falar do problema. Depois de intensas discussões sobre essa questão, Pedro se levanta e compartilha, como nós lemos aqui, a sua experiência com Cornélio, o gentio, que recebeu o Espírito Santo e lá sem a circuncisão, mas recebeu o Espírito Santo. E a conclusão de Pedro é poderosa. A conclusão de Pedro nos ensina algo maravilhoso que nós temos que entender. Que às vezes nós cometemos em pequena escala, mas cometemos. A conclusão de Pedro é a seguinte: é nosso dever impedir que os gentios sejam sobrecarregados com normas que nem nós conseguimos cumprir. Pedro falou isso para eles. Hoje não existe essa norma, mas hoje quantos julgos a gente tem colocado em pessoas para não serem salvas? Parece até que nós estamos escolhendo quem deve ser salvo ou quem não deve ser salvo. Então a nossa missão é não colocar esse julgo. Deus não escolhe pessoas, Deus salva pessoas. Ele salva, e quando Ele te prepara é para que você dê continuidade falando do amor dEle, falando de Jesus, para que pessoas sejam salvas. E às vezes nós estamos colocando julgo. O julgo que eu digo é o seguinte: às vezes há impedimentos. Quer ver um impedimento simples, que parece que não? Tem pessoa que Deus fala no seu coração para você falar do amor de Jesus para ela. Você passa do lado, mas você não fala. Às vezes você olha e fala: não, só vive aí, ó, largado. Vou falar o quê? Isso aí é porco, não vou jogar pérolas aos porcos, não. Meus irmãos, a sua obrigação é falar do amor de Jesus. Lembra quando eu falei que você tem que tomar posição, sabendo o dom que você tem? Cada um tem um dom, meu irmão. Não adianta achar que do pequenininho ao grande, o grande tem mais dom que o pequeno. Não. Deus é soberano sobre isso. Ele distribui o dom a quem Ele quer. E nós temos. Faça uma experiência. Escolha uma pessoa sem ela saber e ninguém saber. Põe o joelho no chão, comece a interceder pelaquela pessoa. Comece a orar por aquela pessoa. Vê se Deus não muda. Ou o seu coração ou o coração da pessoa. Mas Deus muda. Até o que você vai pensar será diferente. Até o que você vai falar da pessoa será diferente. A Bíblia diz que quando nós oramos pelos nossos inimigos, é como se amontoasse brasa na cabeça deles. Sabe, há algo que acontece que vai da cabeça à planta do pé. É o Espírito Santo queimando dentro dele. A pessoa começa a não querer nem te ver. Não vou nem brigar com aquela pessoa lá, porque eu estou pensando nela, já está me ardendo tudo aqui, eu estou ficando diferente. Começa a interceder. Começa a falar essas coisas. Então nós temos esse dom. Agora nós não podemos impedir pessoas de chegarem a Cristo. Nesse caso aqui, eles queriam impedir. O judeu é o seguinte: primeiro você se torna um judeu, e depois você vem participar disso que é maravilhoso que nós estamos participando. E não adianta. Eu deixo uma reflexão aqui para nós. Não adicione barreiras humanas na salvação de pessoas. Foque na essência do Evangelho, a graça de Deus. Não adicione barreiras humanas. Aí as barreiras vocês sabem. Às vezes você está colocando alguma barreira que nem você está percebendo sobre a vida de alguém. Cuidado. Cuidado. Às vezes nós estamos impedindo alguém de chegar próximo do Senhor. Cuidado. Não adicione essa barreira na vida de ninguém. Deus veio para salvar a todos. Jesus morreu por mim, por você e por todos. Amém? Segundo ponto que eu quero falar aqui é sobre aquela decisão que o conselho tomou, né? Então deixa eu ver aqui se vai dar. Não dá não. Então vamos aqui. Aí essa decisão que ele tomou é no versículo 23. 23. Então eles tomaram uma decisão de escrever uma carta que ia ser enviada aos judeus que estavam fora,
e aos gentios também, tá? E essa carta, por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciões e os irmãos aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nos dado mandamento. Muitas vezes as pessoas têm buscado e entendido que tem que ser da minha maneira. Meu irmão, por isso eu louvo a Deus quando o pastor sempre fala aqui as decisões que tomam aqui. O conselho está aqui para tomar as decisões. Não fica o jugo sobre uma pessoa só, mas é tomado essa decisão em conselho. E lá precisou tomado. No versículo 27 diz 27: enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciaram também o mesmo. 28: na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Aí agora vem o que eles colocaram: que vos abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, e do sangue e da carne sufocada, e da fornicação, e dessas coisas fareis bem se vos guardarem, bem vos vá. Então o que eles fizeram? Eles entenderam o que estava acontecendo, que precisaria uma carta para que eles viessem, e falaram para eles como seria. Falaram: você tem que se abster disso aqui, que isso aqui é ordem de Deus. Então eles falaram: você fica fora do pecado e siga em frente. Aí essas palavras, meus irmãos, alegraram aqueles que receberam a notícia, alegraram a igreja dos gentios lá e dos judeus que estavam fora. Eles ficaram muito alegres porque eles recebem isso, recebem com alegria. Eu fiz mais 2 pontos aqui e quero ler para você. A decisão da igreja. Qual foi a decisão da igreja? Eles redigiram uma carta que deveria ser enviada. Eles deveriam enviar essa carta lá para os gentios. E além dessa carta, afirmar que a salvação vem pela graça de Deus. Não é pela circuncisão. Não é pelos costumes judaicos. É pela graça de Deus. Às vezes nós não concordamos com pessoas que, puxa vida, essa pessoa aí era totalmente errada, mas hoje ela está na graça do Senhor, porque é Deus que opera na vida dela. Não é você, não é eu, não somos nós, com os nossos pensamentos, com as nossas linhas. Até aqui tudo bem, até aqui é que funciona. Se você estiver daqui para cá, você faz parte, dali para lá você não faz parte. Não sou eu e não é você que decide isso, meu irmão. É o Espírito Santo que direciona isso. Cabe a nós partilharmos da mesma graça que essas pessoas. Às vezes nós nos pegamos, talvez não como novo convertido, mas quando nós estamos há algum tempo na fé, nós nos pegamos com algumas decisões que tomamos no passado, com algumas pessoas que falamos no passado, que isso nos machuca hoje, que isso deixa algo diferente no nosso coração. Sabe, eu não devia ter falado assim, talvez eu devesse estar mais próximo dessa pessoa, devia ter levado ela para a igreja, devia ter falado. A vida da pessoa começa a se destruir, e você sabe que é o amor de Deus que precisa operar ali. Meu irmão, ainda dá tempo da gente correr atrás de algumas pessoas em que não falamos do amor de Deus e que Deus colocou no nosso coração, e falar com essa pessoa. Familiares. Sabe, semana passada eu falei aqui que o perdão, ele liberta e não te paralisa. O quanto nós ficamos presos com pequenas coisas do falar do amor de Deus. Aqui houve uma confusão tremenda, porque eles começaram a exigir algo que não era para exigir. Mas tudo tem que ser direcionado pelo Espírito Santo, porque traz alegria ao próximo.
Quando eles afirmaram que a salvação é pela graça de Jesus, estabeleceu algumas restrições. E as restrições, o que são? São abstenção de alimentos sacrificados a ídolos, a carne, sangue, carne sufocada e relações sexuais ilícitas. Isso é pecado, meu irmão. É estar fora do pecado, nós temos que sair disso. Nós temos que estar próximo das coisas de Deus. Aceita Jesus, está na graça do Senhor, estou pecando. Realmente você está na graça, meu irmão? Você está fazendo parte de um time só, que talvez você nem esteja incluído nele. Nós precisamos nos rever. Nossa vida, a minha vida, você a sua vida, a sua casa, a sua família, os mais próximos. Nós precisamos rever algumas coisas. Porque a igreja passa por tribulações. A igreja passa por momentos difíceis. A sua vida passa por tribulações. Sua vida passa por momentos difíceis. Todos nós passamos. Mas de onde vem o meu socorro? De onde vem o teu socorro? Vem do alto. Vem de Jesus. É Ele que é o centro. É Ele que nos livra. É Ele que nos orienta. O Espírito Santo está aqui para direcionar, meu irmão. Há quanto tempo nós já não entregamos as coisas a Jesus? Há quanto tempo não falamos mais do amor dEle? Somente você e Jesus. Quanto tempo você não bate papo com Ele? Quanto tempo você não senta e fala você e Jesus? Orando, você, não precisa, não com ninguém não, você. Há quanto tempo? E isso tem que arder no nosso coração. Nós temos que ter esse desejo. Para livrarmos dessa coisa, nós temos que ter esse desejo. Essa decisão foi vital, pois permitiu que a igreja continuasse a crescer, sem a imposição da lei judaica sobre o gentio. Você imagina hoje, eles não conseguiram cumprir. Você imagina se não tivesse esse concílio e a igreja tivesse que crescer sendo com os costumes judeus. Onde estaríamos? Então essa foi uma parte primordial na história da igreja primitiva. Uma parte que nós temos que entender, acompanhar hoje e saber que tudo é pela graça de Deus. Os mensageiros, Judas e Silas, foram enviados para transmitir a carta a Antioquia. A recepção da carta trouxe grande alegria à comunidade gentil, e isso destaca a importância da comunicação da unidade do corpo de Cristo, mostrando que a igreja estava disposta a ouvir. Eles estavam dispostos a ouvir. Vai lá, está tendo uma confusão, nós não queremos parar. Resolve isso lá e traga para nós uma maravilha. E sabe o que eles estavam anunciando, meu irmão? De tudo que eles vêm falando do primeiro capítulo de Atos até agora, qual era a conversa, qual era o assunto, qual era o assunto central? Jesus. As maravilhas de Jesus. E hoje, qual que tem que ser a minha conversa, a sua conversa? Jesus. Eu tenho que falar de Jesus. Há algumas outras coisas para você falar, tudo você tem que falar, conversar sobre tudo. Mas o centro é Jesus. O centro tem que ser o Senhor Jesus. Terceiro ponto. Paulo e Barnabé se separam. Aqui do capítulo 36 ao 41, eu posso ler, Bianca? O versículo 36, capítulo. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Meus irmãos, aqui no final do capítulo, termina com um relato de separação de Paulo e Barnabé, e devido às desavenças sobre João Marcos que tiveram na primeira viagem. Só que essa separação, embora dolorosa, foi muito dolorosa no momento, até quando você lê, você não entende muito, mas é propósito de Deus, é soberania de Deus em cima disso. Demonstra que a missão da igreja
ela não está limitada a um único grupo. A missão da igreja não está limitada a um único grupo, mas ela é ampliada pela diversidade e liderança, pelas diferenças de abordagem ao trabalho missionário. A separação deles não impediu que ambos realizassem trabalhos missionários frutíferos, que Deus pode usar, mostrando que Deus pode usar disputas e dificuldades para cumprir seu propósito. Às vezes você tem passado situações, você não quer mais, você está querendo desistir, não funciona, não dá, está muito difícil. Meu irmão, eu estava junto aqui, estava caminhando bem, agora não estou caminhando mais. É Deus que é soberano, é Deus que é na sua vida. A obra é do Senhor, a igreja é de Deus, é Ele que faz. E ela não parou por causa disso. A igreja não parou. A sua vida não vai parar por causa disso. A sua vida não vai parar porque alguém falou mal de você, alguém não conversa mais com você, algumas portas se fecharam para você. O que você tem com isso? O seu centro é Jesus. Olha para frente, erga a cabeça, vai embora. Lembra no capítulo 14, como Paulo fez? Bateram nele até quase matar. Levantou, não olhou para trás e foi para frente. Eu falei domingo passado. Jesus, ele pediu para que perdoasse os irmãos. Pai, perdoe porque esses não sabem o que fazem. Estavam matando ele na cruz. Às vezes as pessoas estão pisando no nosso calo, a gente já quer pedir 5 minutos para Jesus para resolver a parada diferente. E não pode, meu irmão. Estevão, quando estava sendo apedrejado, falou: meu Deus, não lhe impute esse pecado nas costas dele, não. Gente, isso aí é liberar perdão, isso aí é ficar tranquilo. Segue para frente. Paulo foi jogado fora da cidade, dado como morto. Os discípulos chegou, catou ele, levou, colocou lá de novo. Capítulo 14 fala disso. Aí ele foi lá, se recuperou. Vamos para outra cidade. E depois, vamos voltar lá falar de novo do amor de Deus. E agora ele está falando, vamos passar na cidade para ver como é que eles estão, se eles estão firmes com o Senhor. E nós queremos desistir por pouca coisa. Um apertou a mão errado, um não falou comigo. Calma, meu irmão, calma. Deus é soberano sobre tudo isso. Deus é que é mais na vida de você. Em nossas vidas, meu irmão, pode haver controvérsias, decisões que serão tomadas ou até separações. Mas há uma coisa que eu tenho certeza: o propósito de Deus vai se cumprir em meio a tudo isso. O propósito de Deus se cumpre na vida de cada um de nós. O propósito de Deus há de cumprir, meu irmão. Há pensamentos e há murmúrios acontecendo no nosso meio e na nossa vida. Mas o que eu creio é que o propósito de Deus vai se cumprir. O que eu tenho certeza, a mão de Deus está sobre a nossa vida. Sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida dos nossos líderes, sobre a vida dos nossos pastores. A mão de Deus está sobre eles. E é isso que eu creio. É isso que eu tenho certeza, meu irmão. Meu irmão, estou finalizando. Equipe de louvor, se quiser subir para me ajudar aqui. Tem mais só um texto para ler aqui. Em Atos capítulo 15, a decisão do concílio exorta os cristãos a focar na essência do Evangelho. E qual que é a essência do Evangelho? A graça de Deus. E se abster daquilo que não agrada a Deus. E que não agrada a Deus, o pecado. Resumindo, viva a simplicidade do Evangelho. Semana passada, o pastor Anésio estava aqui e, pregação abençoada, edificou demais a gente. E nos explicou o como devemos viver no simples. Falar do amor de Jesus, no simples do Evangelho. Falar a tranquilidade. A mensagem que o Paulo com Barnabé falavam, depois Paulo com Silas vai falar, a continuidade disso
aqui, o ensinamento sobre isso aqui, a mensagem que eles comentavam e falavam era sobre quem? Jesus Cristo. E é tudo o que temos que falar sobre Jesus Cristo. Se você não souber o que falar, meu irmão, fala sobre Jesus. Se você não tiver o que falar, fala sobre Jesus. Se você não souber o que pensar, pensa em Jesus. Resolva a sua vida colocando Jesus no centro. Eu tenho certeza que coisas diferentes vão acontecer, rumos diferentes serão tomados na sua vida. Com Jesus. Em Efésios 2, capítulo 2, versículo 8, diz: Efésios 2: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é por mim, não é por você, é dom de Deus. A mensagem que eles falavam era sobre Jesus. E tudo que temos que falar é sobre Jesus. Tudo é dele, meu irmão. Tudo é de Jesus. Tudo é por ele, tudo é por Jesus. E tudo é para ele. Jesus, nosso Senhor. Nesse nome de Jesus, meu irmão, há poder quando você fala. Há poder quando você pensa. No nome de Jesus há cura quando você busca. No nome de Jesus há libertação na minha e na sua vida. Falem sobre Jesus, sobre a graça de Jesus sobre a vida. As pessoas se confirmam na graça de Jesus. As pessoas chegam perto na graça de Jesus. Nada pode parar um coração desejoso de falar de Jesus. Nada pode parar, meu irmão. Se você tem desejo, você tem vontade, você fale sobre Jesus. Vamos colocar em pé, meu irmão? Quero orar com você. Quero que você perceba o quão bom é falar de Jesus. O quão bom é ver Jesus operando na minha vida, na sua vida. Atos tem nos ensinado de como a igreja andava. A igreja plainava em Jesus. A conversa da igreja era falar sobre Jesus Cristo, sobre o que Deus tinha feito, sobre como ele passou e sobre o que Jesus tinha prometido e cumprido na vida deles. Então o amor de Deus é Jesus, aquele que você busca, aquele que é o seu Senhor, aquele que é o seu Salvador, é Jesus. Então não cesse, não pare a sua vida por causa de alguém. Não pare o seu ministério por causa de alguém. Não pare os seus trabalhos, não desista dos seus sonhos, não desista de buscar ao Senhor. Não desista, meu irmão. Pense em Jesus, fale sobre Jesus, porque é isso que vai mudar a minha e a tua vida. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por aquilo que o Senhor tem apresentado a nós, por aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, Pai. Sabemos, Senhor Deus, que todo joelho vai se dobrar, Pai, e eu creio nisso, Pai. E toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, Pai. Oh Deus, abra o entendimento dessas pessoas, abra o entendimento dos teus filhos, Pai, daquele que nos ouve pela internet, Pai, que o teu amor tem que alcançar, Pai, que ele possa saber, Senhor, quão grande é e quão maravilhoso é andar, Pai, na tua graça, Senhor. E é pela graça que somos salvos, Pai, pela fé que há, Pai, em Jesus Cristo, Pai. Sabemos que somos feitos filhos de Deus, Pai, e cremos no nome de Jesus, Pai. Oh Deus poderoso, tantas casas, tantos lares, filhos, Pai, filhos perdidos, esposas, maridos, Pai, que necessitam ouvir e sentir como é quente falar de Jesus, Pai, o como arde dentro de nós esse amor de Jesus. Tua palavra diz que é o Senhor que batiza, Pai, com fogo, Pai. Oh Deus,
Só o Senhor sabe da vida dele e da vida dela, Pai. Só o Senhor tem direção sobre a vida dele e a vida dela, Pai. Entra, faz maravilha, muda, Senhor. Transforma, Pai. Pai, que nós não viemos colocar empecilhos humanos, Pai, para que essas pessoas se acheguem a Deus, Pai. Oh, Deus Santo, não é a circuncisão, Pai. Não é, Deus. É a Tua graça, Pai. Oh, é o poder do Espírito Santo que faz, Pai. Oh, transforma, Senhor Deus. Transforma com maravilha, Pai. Oh, grandioso é o Teu nome, meu irmão. Grandioso é o Teu nome, meu irmão. Vamos adorar o Senhor.